Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, vamos falar um pouco neste vídeo sobre a missão e a vida e a missão, os feitos do nosso servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, esse grande missionário no Nordeste, a segunda etapa do Padre Júlio Maria no Nordeste. Quando falamos lá, né, da chegada dele em 1912, depois ele ficou alguns dias no Rio Grande do Norte, celebrou a sua primeira missa, né, fez o seu primeiro sermão em português, no dia 24 de dezembro de 1912. Utilizamos este livro do Dr. Ivan Fornazier Cavaliere, e agora nós vamos também ter que retornar a ele. Usaremos bastante este livreto, né, do Dr. Ivan, Nos Passos do Missionário no Nordeste. Então o Padre Júlio vai ficar no Nordeste antes de vir para Minas, cerca de 1 ano e meio mais ou menos. Nós veremos isso, quais foram seus feitos, suas atividades, suas polêmicas também. Pois bem, no vídeo passado nós então comentávamos longamente, né, graças a Deus, a respeito da grande perseguição que o Padre Júlio Maria então sofreu. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do nome de Cristo, por causa do reino dos céus. Então, essa grande perseguição, as calúnias, isso tudo veio através da figura do bispo Irineu Joffre. Então, já comentamos. O Padre Júlio, então, é transferido para a paróquia São Pedro do Alecrim, né, no Rio Grande do Norte. Ele, aqui, segundo o Padre Demeval, ele, mencionamos, né, inclusive no vídeo passado, ele partiu da Vila do Pinheiro, em 26 de setembro de 1926. De acordo com o Padre Demeval, em novembro, nós não temos o dia, mas em novembro do mesmo ano, 1926, o Padre Júlio Maria assume como pároco a paróquia de São Pedro do Alecrim, né, bairro da capital potiguar. Pois bem, vejam só, aqui nas anotações de alguns artigos do Dr. Ivan, ele coloca nas observações pessoais que dentro aqui do mês de agosto de 1926, né, ele coloca que a partir de julho, o Padre Júlio Maria fica como vigário de Alecrim. Então, nós temos aqui a data de julho, né, até princípios de 1928, quando então vai ser transferido para Caratinga. Mas ele assume, como eu já mencionei, em novembro de 1926, como pároco mesmo, né, a paróquia São Pedro do Alecrim. Pois bem, então vamos lá. Aqui na biografia escrita por Dom Antônio, ele também não esmiuçou, não adentrou, né, em detalhes como fez Dr. Ivan, como fez o Padre Demeval, com relação dessa segunda passagem, que é mais longa, do Padre Júlio Maria pelo Nordeste. Digo pelo Nordeste porque, ele ficou mais especificamente em Alecrim, mas ele fez inúmeras missões
né, no interior do Rio Grande do Norte e também em outros estados, na Paraíba. Veremos isso. Mas o Dom Antônio mesmo, ele não menciona isso, né? E ele apenas dedica aqui uma página, praticamente 2 páginas somente, para falar dessa transição até o Nordeste, e depois já vai adentrar no capítulo 22, tema do próximo vídeo. Eu me programei para tentar falar dessa segunda estadia do Padre Júlio Maria no Nordeste em apenas um vídeo. Vou tentar. Pode ser que ele fique mais extenso, mas vamos lá. No capítulo 22, então, será a ida do Padre Júlio para Manhumirim. A gente deixa isso para o próximo vídeo. Então, na página 256 da biografia, ele coloca lá aquele episódio, né, das irmãs que foram lá, conversaram com Dom Joffre, depois voltaram e falaram com o Padre, pediram ao Padre Júlio, né, suplicaram ele para que saísse o quanto antes, não só da Vila do Pinheiro, mas de toda a arquidiocese de Belém. Certamente ele entendeu o recado, né? As irmãs tinham feito um juramento, não poderia falar explicitamente o que era, né? Que o bispo estava querendo suspendê-lo de ordem, mas elas apenas suplicaram a ele para que se retirasse o quanto antes. Então, lágrimas desceram de ambas as partes, das irmãs, do Padre Júlio. Então, aí o Dom Antônio diz que poucos dias passados, eu recebi a carta do conselho da congregação, né, da sua congregação da Sagrada Família, autorizando-lhe dedicar-se à nova fundação de padres, né. Então, vamos aqui nos recordar que o ano de 1924 foi de trégua, o ano de 1925 foi o ano da grande perseguição mesmo, com a chegada de Dom Joffre na arquidiocese, e já em 1926, com o encontro, né, que ele tem com o Padre Trump, o superior, o segundo superior da Congregação da Sagrada Família, o Padre Júlio já tinha manifestado para ele o desejo, né, a inspiração de fundar uma congregação de clérigos, né, de sacerdotes. Dom Antônio diz então que ele recebeu a carta da congregação autorizando, né? Porém, determinou-se então a vir para o sul. O Padre Júlio então já tinha determinado, já estava procurando, né, um asilo para poder fazer essa fundação, em busca de um lugar que Deus, né, assinalasse para os fundamentos da grande obra. Bom, então Dom Antônio disse que o Padre Júlio entrou em contato com vários prelados, né, vários bispos, e a divina providência, a divina providência fez com que ele tivesse acesso, contato, primeiro através de cartas, com Dom Carloto, né? Quando formos aqui falar propriamente da vinda do Padre Júlio Maria, a vinda definitiva para Minas, o seu encontro com Dom Carloto, aí sim eu vou mostrar a biografia que o Padre Júlio escreveu sobre ele, falar quem era Dom Carloto, o seu estado, de onde ele nasceu, né, de onde ele era, etc, etc. O Padre Júlio comenta tudo isso. Mas por hora, só para dizer que ele conheceu então Dom Carloto. Já se comunicava com Dom Carloto, melhor dizendo. O Dom Antônio coloca uma nota de rodapé dizendo que não sabemos ao certo
quais foram as circunstâncias, né, que fizeram com que esses dois homens de Deus entrassem em contato. Há uma hipótese, né? Há uma provável resposta para isso, que é a viagem que o primo do padre Júlio fez ao Rio de Janeiro, né? O padre Hipólito. Então, teria se encontrado com Dom Carloto no Rio e comentou sobre o desejo do padre Júlio Maria, e Dom Carloto também já tinha certamente esse desejo de fundar uma congregação, e de fato tinha mesmo, né? Bom, então assim começou esse diálogo, né, entre os dois. Bom, mas aí, veja bem, então Dom Antônio fala, ainda na página 257, que o Dom Carloto já havia solicitado à Santa Sé, né, a permissão para fundar uma congregação de religiosos. Então, primeiramente, foi negado, né, pela Santa Sé. A Santa Sé concedeu ao Dom Carloto uma licença para fundar um pio sodalício, né, até que se reunissem alguns membros para depois, então, autorizar uma congregação de padres, né, de clérigos. Bom, aqui então, basicamente termina a parte de Dom Antônio. No livro Uma História de Amor e Sacrifício, das Cortes Marianas, não iremos utilizá-lo mais, por quê? Depois aqui que o padre Meval fala da biografia de alguns bispos, né? Claro, bispos que tiveram relações diretas ou indiretas com o padre Júlio Maria, com a congregação das Cortes Marianas. Ele coloca também o mesmo texto na história dos missionários sacramentinos, mas aqui, depois, a partir do capítulo 21, o padre de Meval, então, vai se deter mais propriamente na história das Cortes Marianas, né? Então ele vai falar da personalidade do padre Júlio Maria de Lombardi, repete o mesmo texto lá na história dos missionários sacramentinos. Aqui, né, deixa eu ver aqui, um capítulo falando do padre Teodoro, né? Depois se aprofunda mais ainda, né, em fotografias sobre as Cortes Marianas. Então, fala de tantos outros acontecimentos, documentação, enfim. Aqui ele irá se deter mais nas Cortes Marianas, certo? Aqui na história dos missionários, ele fala também um pouco do padre Júlio Maria no Nordeste, mas aqui estávamos falando do pio sodalício. No capítulo 20, ele trata exatamente disso, né? O título é A Espera Paciente e a Criação do Pio Sodalício. Ele começa dizendo que o padre Júlio Maria, então, desejava ardentemente vir para o Sul. É aquele mesmo texto, a mesma realidade que Dom Antônio coloca, não é? Porém, ele diz que, de acordo com a documentação que ele tinha em mãos, né, o Conselho Geral, posto que tivesse assentido na fundação, não tinha ainda formalizado a permissão. Conselho Geral da Sagrada Família, né? Depois que virá a permissão para o padre Júlio Maria, ele diz: enquanto a Sagrada Família não se pronunciasse formalmente a respeito de sua liberação e mandasse mais um padre para a paróquia de Alecrim, o padre Júlio Maria foi-se desdobrando
né, nas missões paroquiais. Porque veja bem, Dom Antônio já foi logo de cara dizendo, né, que o padre Júlio recebeu a carta da congregação autorizando, mas teria que ficar um tempo, né? Pediram a ele, exigiram a ele, melhor dizendo, que ficasse ainda no Nordeste, até segundas ordens, né? Isso também foi ali uma certa contrariedade para ele já queria ir logo para o sul, para o sudeste, né? Mas, humildemente, com grande virtude, como um santo, mais uma vez, obedeceu e ali ficou, esperando o tempo de Deus. Então, Dom Antônio já vai logo dizendo isso. Mas o padre Meval, ele trabalha um pouco mais, questão de datas, que não foi bem assim. Só que aqui entra um dado interessante, que o bispo de Caratinga, o Dom Carloto assumiu a diocese de Caratinga, né, no dia 6 de março de 1920. É a data na qual ele tomou posse, 1920. Então aqui, ele diz que o bispo de Caratinga, com uma tremenda assim, confiança, né, foi precipitando os acontecimentos e tomando certas iniciativas para a fundação do Pio Sodalício, né? Aí vem, uma dessas iniciativas foi o decreto diocesano que baixou no dia 7 de abril de 1927, erigindo e instituindo Pio Sodalício dos sacerdotes de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Então, e neste decreto, ele que já estava trocando cartas com o padre Júlio Maria de Lombardi, para a gente ter ideia, existem cartas do padre Júlio Maria com Dom Carloto, aqui, né, de julho de 1927, mas também tem cartas mais de datas anteriores, né? Mas enfim, nesse decreto, o Dom Carloto já havia nomeado o próprio padre Júlio Maria superior-geral do novo instituto e encarrega de compor as constituições. E o encarregou o padre Júlio de compor as constituições. Então, aqui tem uma síntese, né, desse decreto, levando-se em consideração o pedido que fizera de fundar a congregação dos sacerdotes de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ponderando-se as instruções da Sagrada Congregação para os religiosos, né? Embora aquele sacro de castério não parecesse oportuno conceder a licença pedida, entretanto transmitia ao bispo de Caratinga instruções sobre a matéria. Por isso, Dom Carloto, apoiado nessas instruções e na sua faculdade de ordinário, consoante o que determina o cano tal, na diocese de Caratinga, erige e institui o sodalício dos sacerdotes de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, de acordo com o cano. O sodalício ficará sob a jurisdição do bispo de Caratinga e de seus sucessores e declara que assim será. Nomeia o padre Júlio Maria moderador geral, né, do dito sodalício, conferindo-lhe as faculdades oportunas para que possa, quando se fizer necessário, indicar outro sacerdote para substituí-lo com plenos poderes, conforme o cano tal. Vejam que é interessante isso, né? Eles apenas haviam conversado por carta. Claro, se houve de fato aquele encontro do padre Hipólito, do primo do padre Júlio, com Dom Carloto, o padre Hipólito falou para Dom Carloto, né, quem era o padre Júlio Maria, obviamente, né, contou tudo o que estava acontecendo, enfim.
Tem aqui no segundo ponto deste capítulo 20 a posição de grave, né, dizendo: o decreto diocesano criando o Pio Sodalício e nomeando o Padre Júlio Maria, seu superior geral, sem que Dom Carloto tivesse declarado por escrito que ele e seus sucessores assumiriam toda a responsabilidade moral e financeira da nova fundação, causou, né, estranheza ao governo geral da Sagrada Família. É por esse motivo aqui que o padre Trump, no dia 13 de junho de 1927, escreve ao bispo de Caratinga, né, dizendo o seguinte: olha, foi para eles, para a congregação toda, uma surpresa a sua carta, a carta de Dom Carloto, do dia 7 de abril de 27, comunicando a nomeação do padre Júlio Maria para o cargo de superior geral. Enfim, de qualquer forma, o padre Trump, né, tem outros dizeres aqui, ele conclui a carta nesses termos: logo que estivermos de posse desta declaração, daremos ao padre Júlio Maria permissão de pôr-se à disposição de vossa excelência. Não é? Então veja que na página 217, o padre Demerval diz que é oportuno apresentar aqui um esclarecimento, né? Que inicialmente o Conselho Geral pensava que a obra fosse do bispo de Caratinga, né? E que o seu confrade seria apenas seu auxiliar e promotor. É o que se pode perceber pelas cartas trocadas entre Caratinga, ou seja, o bispo, Dom Carloto, Padre Júlio e Grave. Eu dizia que temos cartas, né, do Padre Júlio Maria, do ano de 1927, eu vou ler uma delas, mas também de anos anteriores, de datas anteriores, justamente essas cartas trocadas entre o bispo, o Padre Júlio e Grave, ou seja, Grave lá na Holanda, a Sagrada Família, aqui data de 8 de fevereiro de 1926. Né? Então, aqui que entra aquela, né, história de que, bom, quem fundou os missionários sacramentinos de Nossa Senhora? Né? Os missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, né, os sacramentinos de Nossa Senhora. Foi Dom Carloto ou foi o Padre Júlio Maria de Lombardi? Porque as bases dos missionários sacramentinos estão ali, já em Dom Carloto. Então, quem é o cofundador? É Dom Carloto ou é o Padre Júlio? Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Quem sou eu para isso? Né? Mas são os dois. A divina providência dispôs aí as duas personalidades, os dois homens de Deus para isso, né? Então, muito bem, tá aí. O Padre Júlio, então, teve que esperar esse posicionamento, de qualquer forma, do seu superior. Ele virá ao Brasil para também resolver isso, o Padre Trump, né? Então tá aí. Depois eu irei retornar aqui a este livro para ler uma das cartas do Padre Júlio Maria endereçada a Dom Carloto, que é uma carta muito interessante, né? Bom, isso só para dizer que enquanto o Padre Júlio Maria estava ainda começando lá as suas missões, né, seu trabalho, começando ainda a fazer barulho no Rio Grande do Norte, ele já estava, né, ciente dessas documentações, né, dessa conversação entre o bispo de Caratinga com a Santa Sé, com a congregação da Sagrada Família, né? Muito bem. Então, vamos lá. Dr. Ivan, abril de 1927. Padre Júlio Maria, como vigário de Alecrim, em Natal, desenvolve um intenso movimento religioso na paróquia, diz ele. Constrói a Torre de São Pedro, né?
lá da paróquia São Pedro. Depois vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar de uma vez, a igreja, a famosa igreja, a Torre de São Pedro. Depois também tem um artigo do Padre Júlio Maria sobre isso. Deixa eu ver se a foto está aqui neste livro. E sim. Aqui. Vista da Matriz de São Pedro do Alecrim, Natal, 1927. Aqui, essa aqui. Muito bem. Então está aí. Deixa eu só voltar aqui para a parte onde eu vou depois precisar. Então, um intenso movimento religioso, né? Constrói então a torre. Interessante, aqui não fala, mas certamente foi ele que deu a bênção nessa torre, né? E foi também o Padre Júlio Maria de Lombardi quem abençoou a torre da Catedral da Diocese de Caratinga, a pedido do Monsenhor Aristide Rocha. Quando eu for falar da relação do Padre Júlio com o Monsenhor, a gente coloca lá as datas tudo direitinho. A catedral é dedicada a São João Batista. Pois bem, volta aqui para o Rio Grande do Norte, né? Então, grande pregador de missões pelo interior do estado do Rio Grande do Norte, como eu falei, e também Paraíba. Escreveu muitos artigos no Diário Natal. E também para a Voz de Nossa Senhora de Nazaré. Né? Durante 25 anos, o Dr. Ivan coloca isso. Pois bem, então, nessas missões, aqui em maio, em outra observação, em maio de 1927, Padre Júlio Natal ataca os protestantes e espíritas, escrevendo contra eles muitos artigos contundentes, né, e mordazes. Né? Então aqui a gente entra, antes de entrar no livro do Dr. Ivan, só para mostrar aqui para vocês, Padre Júlio Maria, missionário jornalista em Natal, 1927 e 1928. Então a maior parte aqui dos artigos, nós temos aqui 14 artigos. A maior parte deles escritos lá em Natal, Rio Grande do Norte. E os últimos, né, já em Manhumirim. Inclusive que ele vai falar do cume do Caparaó, né, do Pico da Bandeira. Então aqui tem uma foto dele com alguns padres da Sagrada Família, Rio Grande do Norte. Bem aqui ao lado circulado o Padre Júlio Maria. Né? Então aí o primeiro artigo, a Torre de São Pedro, o segundo, o São Pedro da Torre, o Milagre de São Pedro, os Anjos de São Pedro, esse São Pedro, e aí vai, todos os artigos dedicados a São Pedro, né? É a paróquia, né? São Pedro. Muito bem. Então vamos lá, adentrar aqui no livro do Dr. Ivan. Na segunda, no capítulo 3º, então, vai começar a tratar propriamente do Padre Júlio Maria no Rio Grande do Norte e região. São informações basicamente recolhidas aqui do livro de Tombo, da paróquia, desse belo trabalho, desse belíssimo trabalho feito pelo, já mencionado tantas vezes, e com razão, Dr. Ivan. Então, vejam só, né? Padre Júlio Maria de Lombardi tomou posse como vigário da paróquia de São Pedro, no bairro do Alecrim, em Natal, no dia 1º de novembro, como vigário, 1926. Né? Então as datas, como em outros acontecimentos, têm as suas variações. Né? Se hoje é difícil datar algumas coisas, imagina naquela época, né? Mas vamos lá. Começou, né, o paroquiato com uma série de conferências para homens a fim de preparar a fundação de uma liga católica. As conferências foram cada vez mais frequentes, comparecendo mais de 300 homens. No princípio de 1927, o Padre Júlio Maria fundou, no dia 9 de janeiro, por ocasião da festa da Sagrada Família, a Liga Católica. E vai
aqui com a presença do senhor bispo Dom José Pereira Alves, que é um bispo que inclusive conviveu com Dom Sebastião Leme, o grande cardeal, né? Sebastião Leme, que tem aquela famosa carta pastoral do período que ele foi arcebispo de Olinda e Recife, né? Tem aqui, inclusive o doutor Ivan cita, né? Essa relação de Dom José Pereira Alves com Dom Sebastião Leme. Então, essa carta pastoral, né? Da relação ali, do confronto, na verdade, por exemplo, contra a maçonaria, né? Dom Sebastião como que pavimentou, não é assim? Para o padre Júlio Maria de Lombardi. Ele começou esse confronto, começou a esclarecer as coisas nessa carta pastoral, e depois o padre Júlio Maria também terá os seus embates contra protestantes, maçons, espíritas. Claro que no Nordeste foi mais contra os protestantes espíritas, né? Mas de qualquer forma tem essa ligação aí, né? Meio que indireta com Dom Sebastião Leme. Muito bem, então vamos lá. Como sempre, destaquei alguns pontos para ler e meditar com vocês. Em fevereiro foram abertos centros de catecismo, então sempre a mesma prática pastoral, né? Fundação de movimentos para homens e mulheres, crianças, catecismo, missões, né? Escritos, né? Fundou a Liga Católica de Jesus, Maria e José. Na Semana Santa do mesmo ano, 1927, o padre Júlio Maria pregou uma missão em João Pessoa e em Guarabira, onde ele fundou a Liga Católica Jesus, Maria e José. Durante o mês de maio, na Matriz São Pedro, rezava-se todas as noites o terço com pregação do padre Júlio, né? Então pregou várias missões em paróquias do interior. Aqui vem citando currais, que Dom Antônio também cita, currais novos. Inclusive tem até o doutor Ivan coloca inclusive até os mapas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Vamos ver se eu vou encontrar. Sim. Tem o Atlas do Brasil do IBGE de 1959, Rio Grande do Norte e Paraíba. Tem aqui um mapazinho simples na página 51. Então, Macaú, Açu, Currais Novos, Nova Cruz, Guarabira, que já é o estado da Paraíba, é onde ele cita aqui esses lugares na página 26. Ele fala também da povoação de Ponta Negra, pela ocasião da visita pastoral. Em fins de agosto de 1927, houve mais de 300 comunhões. Então, muitas conversões. Todos os paroquianos, né, ali do padre Júlio Maria, em pouco tempo, já começou a perceber quem era o padre Júlio Maria de Lombardi, né? Por exemplo, voltando aqui rapidamente, essa questão de reconhecimento dos paroquianos, que depois o padre Júlio, para sair de lá, ele vai ter que meio que sair escondido, né? Na página 258, Dom Antônio coloca aqui: eis aqui alguns tópicos de um dos artigos em data que ignoramos. Já bastante vultuosos são os serviços espirituais prestados pelo padre Júlio Maria. Aqui, artigos com relação ao padre Júlio, né? Sua fama, né? Já ir se espalhando por toda a terra do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Nordeste. Do padre Júlio Maria, a nossa sociedade católica, temo-lo entre nós há menos de um ano. E nada obstante, podemos dizer que hospedamos um sacerdote da legítima acepção do termo, ardoroso, culto e trabalhador. E mais além, nesse bairro, habitado quase essencialmente por
proletários, Padre Júlio Maria Lombardi, colocaram de Lombardi, né? Tem movimentado eficazmente os fiéis, tem sacudido as almas apáticas, os indiferentes de todos os matizes, ao clarinetar, né? Clarinetar de sua palavra de apóstolo, né? Convencido e abrasado. Do jornal de Guarabira, Paraíba, data também ignorada. Vindo de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, onde é figura de grande relevo do cenário religioso, social e cultural, acha-se entre nós, sendo hóspede de cônego João Gerves, o reverendíssimo Padre Júlio Maria, um dos sacerdotes mais cultos do Brasil. Do jornalzinho de Açu, tendo nesse mesmo dia iniciado aqui as suas pregações, o reverendíssimo Padre Júlio Maria, com uma lógica irresistível e com a sua palavra autorizada, vai cumprindo admiravelmente a sua missão, de modo a atrair as suas conferências feitas todas as noites na Igreja Matriz, considerável número de pessoas de todas as classes. Então, referências elogiosas deste teor multiplicam-se às dezenas em todos os jornais dos estados do norte. Isso aqui é importante, interessante, porque lembra da carta que eu falei que eu quero ler, a carta do Padre Júlio Maria a Dom Carloto? É por conta disso aqui também. Voltando aqui ao livro. Então, o Padre Júlio Maria, que tinha naturalmente o dom da oratória, observa aqui o Dr. Ivan, né? No capítulo 4, ele fala do Padre Júlio Maria, o jornalista, né? Aqui ele reuniu 76 títulos, de artigos publicados pelo Padre Júlio no Diário de Natal. Então, 1927, 8 artigos contra o Espiritismo. Também em 1927, 4 artigos contra o Protestantismo. E também outros temas, né? Mas aqui tem as datas e os títulos. 1926, 1927. Veja, a lista, a quantidade de artigos. Isso fez com que o Padre Júlio Maria pudesse, então, publicar, né, algumas obras. Obras que são citadas aqui pelo Dr. Ivan, esses artigos. Então, por exemplo, aqui, Espiritismo, Doutrina e Prática Desmascaradas, Padre Júlio Maria de Lombardi, pela editora Centro Anchieta. Então, pelo menos aqui nessa edição, um livro de 342 páginas. Então, está aí. Essa aqui. Tem a outra, Os Segredos do Espiritismo, editora Calvarie. Também nessa edição aqui são 240, 251 páginas. Então, essa edição aqui que eu tenho. E também ele chega a citar, o Dr. Ivan chega a citar esta obra, vários artigos que o Padre Júlio já escrevia lá no Nordeste, Balbúrdia Protestante. Então, tá aqui essa edição que eu tenho, Edições Cristo e Livros, também aí com 286 páginas. Então, além das missões, catecismos, sermões, etc, etc, muitos escritos, né? Então, aqui na página 35, né, o povo do sertão não sabe separar barba e missionário. Para ele, o povo, né, do sertão, a barba é metade do missionário e uma garantia de sucesso. A população queria ver e ouvir o missionário, que os sertanejos chamavam de legítimo, por causa de suas barbas compridas. Era costume, né? Pode ser que ainda haja o costume em alguma região do Brasil e do mundo, a questão dos missionários, né, portarem a barba, poderem se ufanar da barba,
Então, é o principal motivo pelo qual o Padre Júlio, inclusive, usava barba, né? Aquela história de que ele deixou a barba crescer por conta das mulheres, que falava da sua beleza, isso nós não temos registro disso, né? Isso não consta. Muito bem. Então, na página aqui, o 38, perdão, página 38, sim, o padre Florent Maria Dubois, também não sei se a pronúncia é essa, da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, foi quem, em 1913, fundou a revista Voz de Nossa Senhora de Nazaré, na qual o Padre Júlio colaborou por mais de 25 anos. As obras, os artigos, né, do Padre Júlio Maria, que depois se transformaram em livros, A Voz de Nossa Senhora de Nazaré, né, com praticamente 80 páginas, pelo menos a edição que eu tenho, a edição Word. O próprio livro, Os Ensinamentos de Nossa Senhora de Nazaré, já foi aqui demonstrado, apresentado a vocês. Então, o Padre Júlio Maria, com sua palavra vibrante, continua a sacudir os sonolentos. Aqui, 3 de julho, deixa eu ver aqui o ano, o número dessa anotação aqui do Dr. Ivan, número 427 do ano de 1927. Um domingo, 3 de julho. Aqui que ele cita na página 41, a Balbúrdia Protestante, livro do venerado diretor da Liga, tem sido para muitos um poderoso clarão. Também 1927, 17 de julho, também domingo. Pois bem, aqui um albergue noturno que o Padre Júlio então inaugurou, que é um estabelecimento idealizado e realizado pelo incansável Padre Júlio Maria e destinado a recolher os mendigos pelas ruas da cidade. Mais obras de caridade. E as missões pregadas pelo Padre Júlio Maria, com indizível entusiasmo dos fiéis, foi fundada a Liga Católica com grande número de sócios. Isso aqui, Currais Novos, 31 de julho também de 1927. Desde então, nos fizemos a admirar nele o apóstolo abnegado, a inteligência e a capacidade de trabalho e o seu valor moral. A quantidade de obras por ele publicadas o afirmam. Por isso é que eu me afiz a admirar Padre Júlio Maria. Ele é um verdadeiro apóstolo. Isso aqui no município semanário de Guarabira, edição do dia 10 de setembro, também 1927. Um artigo da lavra do Dr. Pedro Anísio, juiz e diretor. Há uma semana que se encontra nessa cidade o Padre Júlio Maria a fazer conferências públicas na matriz. Já conhecíamos o Padre Júlio Maria da outra vez que ele nos visitou esse ano. Por falar dessa fama do Padre Júlio, aqui no capítulo 5 ele fala o missionário. Tem uma anotação do Dr. Ivan dizendo, que acho que eu já mencionei para vocês em algum vídeo, que o Padre Júlio Maria ele foi, na década de 30 e 40, o católico mais lido no Brasil. E aqui na página 59, o Dr. Ivan diz o seguinte, que um bispo chegou a afirmar que os livros do Padre Júlio Maria constituíam um arsenal, um exército, de valor incomparável e que deveriam figurar em todas as bibliotecas católicas. E complementa, em certa época, foi um dos autores mais lidos do Brasil. Então, tá aí. Voltando aqui, o maior resultado dessas missões do Padre Júlio Maria foi que 8 sacerdotes se tornaram
poucos para tantas confissões. Então, suas missões, seus sermões, tudo isso. Por onde ele passava, como diz aqui o Dr. Ivan, aqui ele está falando da Paraíba, na capital, mais especificamente, 8 sacerdotes, depois de uma santa missão, se tornaram poucos para tantas confissões. Então, assim como acontecia lá nas missões na França, não é? Claro, aqui também o Padre Júlio Maria pregava nas missões da manhã, nas missas da manhã, perdão. Nas tardes era o catecismo para as crianças, às noites fazia sermão para o povo. Aqui uma anotação com relação a Currais Novos, Rio Grande do Norte. E assim foi se desenvolvendo o ministério do Padre Júlio Maria no Nordeste do Brasil. Pois bem, agora o seguinte, deixa eu só conferir aqui se tem mais. Claro, tem tantas outras coisas aqui. Eu poderia ler e comentar aqui no vídeo para vocês, mas sim, uma curiosidade. Na página 68, aqui uma notícia do Globo, né? Quando pregava o Padre Júlio Maria, desprendeu-se a arcada do altar-mor da Catedral de Paraíba. Um incidente singular comoveu profundamente os fiéis que anteontem à noite enchia a catedral dessa cidade, onde o orador sacro, Padre Júlio Maria, fazia mais uma das conferências da série que está aqui realizando. Esse prelado, que fez estudos apreciáveis sobre as manifestações espíritas, explicava ao seu numeroso auditório que os fenômenos dados como revelações espíritas pelos crédulos do espiritismo não passavam de burlas combinadas com maior ou menor habilidade. Então, na ocasião justamente em que o Padre Júlio Maria afirmava que eram simples truques essas manifestações, de que os partidários do espiritismo fazem apanágio, a arcada do altar-mor da catedral desprende-se de súbito, vindo a despedaçar-se no chão. Entre a assistência ocorreu um murmúrio de espanto, mas o orador no púlpito continuou imperturbável, explicando a sua tese, que o povo continuou ouvindo em silêncio. Os jornais, narrando o caso, acentuam que a coincidência teve talvez para muitas pessoas uma significação maravilhosa. Então aí um pouco dessas curiosidades, acontecimentos durante as pregações do Padre Júlio Maria, não é? Bom, então chegamos enfim à questão de como foi, né, a saída do Padre Júlio Maria. Então, a estadia dele no Nordeste foi isso: catecismo, fundar obras de caridade, obras de apostolado, as santas missões, os escritos, nos jornais, no diário, os livros. E chegou a hora então, chegou a aprovação da congregação do superior, o Padre Trump, concedendo a permissão ao Padre Júlio Maria então para se dirigir à Diocese de Caratinga com Dom Carloto, para poder dar início aos trabalhos lá na Diocese de Caratinga. Então, como se despedir do Rio Grande do Norte? Aqui que está a questão, né? No dia 18 de dezembro de 1927, o Padre Júlio ele vai então
chegar a Manhumirim em março de 28, mas 18 de dezembro de 27, Padre Antônio Maria Trump, superior-geral da Sagrada Família, dá permissão por escrito ao Padre Júlio Maria para dedicar-se à nova congregação. Então, tá aí a data com a permissão. Só que aí vem uma questão interessante. A data é de dezembro de 1927. Em julho de 1927, nós temos uma carta do Padre Júlio Maria, em Alecrim, para Dom Carloto. Então, está aqui na página 218 e 219, não é? Vamos lá. Excelentíssimo Senhor e querido Pai, não vou ler ela toda, mas somente a parte aqui que é mais interessante. Então, aqui estou pronto a tudo. Julho de 1927. A dedicar-me de corpo e alma à nova obra projetada. Projetada documentalmente por Dom Carloto e projetada por Nossa Senhora, né, aqui também o Padre Júlio Maria. E desde que venha a licença da congregação da Sagrada Família, farei as malas e seguirei para Caratinga, ou o lugar que Vossa Excelência indicará. Compreendo a oposição que fazem. Tem razão, pois sou um dos primeiros sacerdotes da congregação. Sou muito conhecido na França pelos meus livros e aqui no Brasil gozo igualmente de uma certa popularidade. É o que estava afirmando aqui o Dr. Ivan. De modo que a minha retirada pode impressionar um tanto o povo e mesmo meus irmãos de hábito. Mas venceremos, desde que vejo que Deus o quer. Não recuo mais. Aqui vejo o dedo de Deus. Irei, pois, adiante. Vossa Excelência responda à carta do Superior Geral, satisfazendo a seus pedidos, dizendo claramente que deseja e quer a obra como obra sua e quer que eu me dedique a ela. Obra sua. Por isso lá aquele debate, né? Quem fundou, quem não fundou, quem é o cofundador. Penso que será a última resistência e que breve cantaremos vitória. Já profetizando. Tenho que pregar aqui ainda umas 3 missões. Vou cuidar de tudo logo. Aí vem. Vejam bem, página 219. Estou igualmente em polêmica com os protestantes pelo jornal, mas ajeitarei tudo para poder retirar-me às escondidas em outubro. Será preciso qualquer pretexto, pois meus paroquianos seriam capazes de opor-se à minha saída, mas arrumarei tudo. Tenho mandado a Vossa Excelência o diário de Natal, contendo as intrigas, né, contra os inimigos, as polêmicas contra os inimigos da Igreja. Espero umas palavras de Vossa Excelência a esse respeito, para saber se ainda há qualquer oposição da parte do superior. Beijando com amor e veneração o anel pastoral de Vossa Excelência Reverendíssima, peço aceitar a expressão de minha afetuosa e completa dedicação em nosso Senhor Jesus Cristo, humilde Filho, assinado Padre Júlio Maria. Alecrim, 7 de julho de 1927. Agora, vocês entendem por que o título, um dos motivos, né, pelos quais o subtítulo da biografia é Um Missionário à Feição do Curadas? Na vida do Curadas, nós sabemos que um determinado período da vida dele, ele queria ser monge, trapista. E o povo, né, era por turno, montava por turno, né, um grupo de pessoas, né, cada grupo um determinado tempo de hora lá, né.
para vigiar São João Maria Vianney, para ele não sair da paróquia de Aras, né? Não vamos perder essa pérola, esse tesouro que não. A mesma coisa aconteceu com o Padre Júlio Maria. Será preciso qualquer pretexto, pois meus paroquianos seriam capazes de opor-se à minha saída, mas arrumarei tudo. Então, vem o ponto número 3 desse capítulo 20. Capítulo 20. Né? Padre Júlio Maria ficou em Alecrim cerca de 1 ano e 5 meses. Né? Aqui ele já vai começar a falar na página 222 da sua ida para rumo ao sul, rumo a Caratinga, diocese de Caratinga, né? Mais especificamente a Manhumirim. Então, finalizando, aqui na página, voltando à biografia, 1 ano e 5 meses demorou-se Padre Júlio Maria em Alecrim, desde setembro de 1926 a fevereiro de 1928. A 28 de fevereiro de 1928, partia deixando os saudosos os amigos de Natal e circunviança. Os jornais não deixaram, ainda uma vez, de memorar com saudade as despedidas do grande sacerdote e missionário. Muito bem. E aqui o Dom Antônio cita, né? Citemos 2 tópicos. O Diário de Natal noticia a sua partida no mesmo dia. Embarca hoje para o sul do país o Padre Júlio Maria, sacerdote abnegado, serve a causa do Senhor com desassombro invejável e com o fervor de um grande apóstolo. Padre Júlio Maria é desses levitas que logo prendem a quantos dele se aproximam. Tal a fascinação de sua sinceridade e a lhaneza de seu franco espírito batalhador, inflexível na investida de frente, em riste contra a mentira, o erro e a falsidade. E concluía: a ausência do Padre Júlio Maria de nosso meio católico é uma grande perda para nós. Resta-nos, porém, o consolo de saber que ele vai continuar a lures o seu magnífico apostolado, a sua eficiente evangelização. Outro jornal resume as suas atividades. Padre Júlio Maria passou bem pouco tempo em Natal, mas soube multiplicar o seu tempo com uma admirável atividade. De sua passagem pelo Rio Grande do Norte, deixou rastros inapagáveis. Tinha tempo para tudo dentro de pouco tempo de que dispunha para ativar as suas numerosas obras. Pregava, escrevia, polemizava, missionava, dirigiu seus 500 homens da Liga Católica e ainda lhe sobrava tempo para construir a Torre de São Pedro e São Pedro da Torre. Certamente citando aqui os 2 artigos dele, os 2 títulos, né, dos 2 artigos. Padre Júlio Maria era um homem de grande fé, rezava e agia, não conhecia dificuldades senão para vencê-las galhardamente. Muito bem, e agora vai começar o capítulo 22, nas plagas manhumirienses, né? Nas montanhas manhumirienses, que será o início do nosso tema do próximo vídeo. Então, está aqui, né, para ratificar. 28 de fevereiro de 1928, Padre Júlio Maria parte de Natal de navio rumo ao Rio de Janeiro com destino a Caratinga. Então foi um pouco aí dessas aventuras santas do nosso grande missionário santo, Padre Júlio Maria de Lombardi, no Rio Grande do Norte, região, em 1 ano e 5 meses praticamente, que por lá ficou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.